Hoje é um dia especial. Oh, glória a Ti, Senhor. Nós te damos, Deus. Oh, Espírito Santo, estás bem-vindo nesse lugar. Glória a Deus. Tem nos enchido com o fogo do Espírito Santo, com a essência do coração de Deus, Pai. Oh, tem nos batizado no Teu fogo, vem agora. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Enche mais e mais esse lugar, porque o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Queima tudo que não provém de Ti agora. Cai por terra tudo que não provém de Ti. Cai por terra tudo que é contrário à Tua palavra, Senhor. Cai por terra tudo que é contrário aos nossos corações, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, ao nosso falar. Tudo que é o contrário a Ti, Deus. Que venha, Pai, nessa noite nos capacitar para que nós ouvimos, Senhor. Porque o Senhor opera o nosso agir, porque o Senhor opera o nosso olhar, o nosso falar. Oh, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar, enche nossos corações, esvazia-nos. Que o fogo do Teu Espírito Santo comece a queimar, 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 queimar o que não provém de Ti. E venha nos esvaziar, que o Senhor venha nos encher da Tua palavra, em nome de Jesus. Nós precisamos nessa noite, Senhor, de Ti. Nós precisamos nos encher de Ti. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos buscar em Ti, ó Deus, a mente do Teu Filho Jesus Cristo, a essência do Teu coração. Cai por terra agora, Pai, todas as hostes que impedem o Teu ouvir, a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo se revele a cada um, conforme a nossa necessidade. Porque o Tua, Senhor, sonda os nossos corações, nos conhece profundamente e sabe as necessidades de cada um de nós. Por isso que o Teu Espírito Santo venha nos inundar, venha nos sondar e venha fazer com que cada coração seja quebrantado, para que ele ouça aquilo que ele precisa, para que haja toda transformação, para que haja mudança, para que haja crescimento espiritual na Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Oh, Deus maravilhoso, santo é Teu nome, grandioso és Tu, soberano Deus. Nós vamos abrir 1 Coríntios, santo é Teu nome, Senhor. Oh, Deus Pai. Nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 9 a 16. Capítulo 2, versículo do 9 ao 16. Oh Deus maravilhoso, Deus soberano, Santo, 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 Santo Espírito de Deus, venha aquecer nossos corações, venha aquecer esse lugar, derrama do Teu fogo. Oh Jesus maravilhoso. Acharam, amados? Enquanto isso, nós vamos. Rende teu coração na presença do Pai. Clama a Ele junto com o corpo de Cristo. Clamamos a Ele. Os pedidos de orações. Vamos fechar nossos olhos. Levantar nossa mão direita ao Pai. Que vai ao encontro da voz de Denir, vai ao encontro do Leandro, vai ao encontro da Bia, vai ao encontro da Silvia. Vai ter a Neuzinha, a Dona Cláudia da família, o Dr. Loréia, o David Ávila, a Luciana, até a Nica, até a Sueli. Oh Espírito Santo de Deus, derrama a Tua cura nessa vida. Aqueles que já foram alcançados, que o Senhor consiga completar a boa obra, Pai, nós te suplicamos que seja selada a Tua cura, para que em nome de Jesus venha testemunhar o quanto Tu és grande, o quanto Tu és maravilhoso e misericordioso na vida de cada um dos Teus filhos que invocam o Teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E amém, Jesus. Amém, ó Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá para 2 Coríntios, então, 9. Diz assim. Capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão
Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor e a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Amém. Amados, esta noite é noite de vitória. Mas nós temos uma vitória, uma batalha tão grande, que a maior dela, nós sabemos, ela é travada na nossa mente. Nos últimos dias, a gente tem falado tanto sobre isso, a gente tem ouvido tanto. A gente ia fazer visita, passou na reunião de liderança, onde a gente estava, falando com alguém, ministrando, quando vinha a mensagem, a mente de Cristo, a mente do ser humano. Então, a maior batalha que nós travamos é na nossa mente, não é verdade, amados? Como você se sente? Como você, se analisando agora, olha para dentro de si mesmo, no teu coração, porque a Bíblia fala muitas vezes em coração, se referindo à nossa mente. Como você sente? O que você pensa? O que você, quando olha, vê? O que você ouve? O que mais você ouve? Porque a gente diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Mas Jesus, ele nos dá um exemplo e deixa através do apóstolo Paulo, quando Paulo chega lá na igreja de Coríntios, é como se chegasse aqui hoje e dissesse para nós: amados irmãos da igreja de Pelotas, como vocês andam pensando, como vocês andam agindo, com certeza de acordo com os vossos pensamentos, de acordo com a vossa mente, de acordo com o vosso coração. Mas eu, porém, quando ele fala isso, ele está falando dele e de Sóstenes, que é quem escreve essa palavra, quando a gente olha no capítulo 1 no início, e ele se refere: se vocês pensam conforme a natureza humana do mundo, mas eu e meu amigo Sóstenes, meu companheiro de jornada, nós, porém, pensamos, temos a mente de Cristo. É a mesma coisa quando Josué chegou e disse para o povo: vocês querem seguir os pagãos? Sigam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Paulo chega e fala desse modo. Ele diz que, primeiro ele começa, como está escrito lá em Isaías 64:4, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, em mente humana, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós fizemos uma revisão de mente, uma revisão de coração, e começamos a analisar como nós pensamos. Se nós pensamos como homens espirituais, homens e mulheres espirituais, filhos de Deus, no Espírito, nós pensamos através do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo, nós pensamos conforme a mente de Cristo, conforme Deus, conforme o Senhor delegou esse poder para que nós tivéssemos paz, para que nós vivêssemos em paz. Então nós queremos vitória, nós queremos vencer as lutas, nós queremos vencer as batalhas, mas nós temos que vencer a maior batalha, que é a batalha da nossa mente, a batalha do nosso coração, que é onde são lançadas as palavras de Deus, são lançadas as sementes da palavra de Deus, são lançadas as palavras do homem, e lá no coração ela começa a criar morada, a criar raízes, e quando isso acontece, se ela é espiritual, os frutos vão ser do Espírito. Agora, se ela é natural, se ela é carnal, os frutos vão ser da carne. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele se preocupa conosco a esse respeito. Ele pede para Paulo vai lá e socorre aquela igreja, para que eles vivam, através do Espírito Santo de Deus, as coisas espirituais.
As coisas espirituais trazem vitória para nós. As coisas espirituais nos delegam uma autoridade espiritual de vencer o inimigo. Uma autoridade espiritual de vencer a batalha da nossa mente. E nessa noite, amados, Deus quer falar conosco como os filhos dele verdadeiramente, que vivem no Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quanto mais nós buscamos a mente de Cristo, mais vitória nós teremos. Isso significa que nossa mente deve estar alinhada com a mente de Cristo. Como é a mente de Cristo? Como foi a mente de Jesus? Jesus era puro, manso, humilde de coração, ao mesmo tempo forte, guerreiro, venceu a morte e morte na cruz. Mas até ele chegar aí, esse percurso em que ele era manso, humilde, em que ele era exemplo de amor, exemplo de humildade, ele é ao mesmo tempo guerreiro, porque ele sabia qual era o alvo dele. Qual é o teu alvo? Onde nós pretendemos chegar? Se nós vivemos como carnais, nossas vitórias serão somente na carne, nunca será no Espírito. E as coisas de Deus, as vitórias de Deus, vêm através do Espírito Santo de Deus para nós. Amém? Vêm através do fogo do Espírito Santo de Deus para nós. Deus essa noite quer que nós tenhamos essa vitória. Primeiro na nossa mente, renovar a nossa mente, alinhar a nossa mente na mente de Jesus Cristo, para que nós tenhamos a vitória principal, que é a vitória da batalha que o inimigo tenta travar aqui, em que nos impede de sermos felizes e sermos prósperos, e nos leva, de repente, a viver de acordo com o mundo, a falar de acordo com o mundo. E as pessoas, os cristãos genuínos, eles têm a mente de Cristo. Eles têm que buscar ter a mente de Cristo. Ou nós temos a mente de Cristo, ou nós temos uma tendência de que essa mente seja a nossa, possa ser cauterizada pelas coisas ruins, pelas maldades do mundo, pela ganância, pelas frustrações em que acabamos deixando a nossa mente ser dominada. Então a alma é a sede das emoções, dos sentimentos. A mente é um campo fértil. E nela os pensamentos podem dar tantos frutos bons quanto os frutos maus. Então, se nós somos fruto daquilo que nós pensamos, nós somos cristãos, nós temos que pensar de acordo com a palavra, de acordo com a mente de Jesus. Eu e você, se nós paramos para pensar, como é que será que Jesus reagiria quando chegasse, por exemplo, naquele milagre? Jesus andava com Jairo, estava caminhando com ele, já tinha liberado o milagre para a filha que estava em casa, e ele ia caminhando, e nesse meio tempo veio o povo um alvoroço. A menina morreu, a menina está morta, não adianta mais ir lá. Se Jesus pensasse como nós humanos, ele já tinha pensado, não adianta, o que eu vou fazer lá? Mas Jesus pensava espiritualmente com a mente do Pai, o milagre do Pai. Jesus se ligava ao Pai, o que o Pai falava, ele seguia. E nós temos que seguir a Jesus, porque se nós seguimos a Jesus, nós seguimos a Deus. Amém? Amém. E aí ele não ligou para aquele alvoroço todo, porque ele sabia que o milagre já tinha sido liberado e a menina apenas dormia. Então, às vezes, nós ouvimos alvoroços. E esses alvoroços nos tiram da centralização da mente espiritual de Jesus Cristo e nos leva a perecer. Nos leva a perder o foco, as promessas de Deus, a vitória de Deus. Quantos de nós aqui estamos esperando por uma vitória que Deus nos delegou, que Deus prometeu, que Deus falou através de alguém, que está escrito no livro da vida para nós? Mas às vezes, amados, nós precisamos parar como hoje, fazer uma revisão da nossa mente, do nosso coração, purificar a nossa mente e buscar em Cristo de Jesus, através de Cristo Jesus, através do fogo do Espírito Santo, poder, unção e graça de Jesus Cristo, para que nós sejamos limpados de todas as imundícies do mundo que tentam jogar sobre nós desde que nós nascemos, principalmente depois que nós aceitamos Jesus. É uma guerra espiritual contra a nossa mente, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o irmão, mas é contra principados e potestades. Nós sabemos disso. Então, nós hoje vivemos dias em que nós precisamos parar e fazer uma faxina na nossa mente. Tirar toda imundície.
na nossa mente, no nosso coração, e ele se entristece, ele pesa, e se fecha. É amargura, é ira, é raiva, é ganância. Às vezes por cargos, às vezes por situações. Essa mensagem, amados, faz horas que Deus tem colocado no meu coração. E eu dizia, Senhor, eu sempre espero o Senhor amadurecer. E Ele vem falando, e vem falando, e vem confirmando. Então, nós temos que estar atentos, porque o nosso cérebro, amados, a nossa mente, nosso coração, ele é bombardeado por sentimentos, informações absurdas que vêm deste mundo. E a gente percebe isso através dos 5 sentidos que Deus nos deu. É o tato, a visão. O tato é como nós agimos, as nossas atitudes, nossos abraços ou não abraços. É uma atitude. Não abraçar alguém é uma atitude. Então, nós somos bombardeados nisso, tanto no tato, a nossa visão, como são nossos olhos, que são espirituais ou carnais, a audição, o que mais nós ouvimos. Eu lembro que, acho que foi no início desse ano, nós iniciamos o ano e o Espírito Santo de Deus falava comigo e dizia assim, pergunta para o povo, assim como ele perguntou para mim. Agora você chega e pergunta para o povo, qual é a voz que você mais ouviu? A voz que você mais ouve, a voz que eu mais ouço, é a voz que acaba nos comandando. Se é uma voz que te mina, ela te mina, ela te privada. Se é uma voz que te edifica, é a voz de Jesus, é voz de glória, é voz de fortalecimento, é voz de revestimento. Então, e tem outro, o paladar. Às vezes nós murmuramos por qualquer coisa. Nós ganhamos algo, nós desgostamos algo, nós almoçamos, jantamos, tomamos café e começamos a murmurar aquilo que Deus nos abençoou naquele dia, porque Ele disse que o justo jamais passaria fome. Ele enviaria como Ele enviou o pão do deserto, o maná no deserto, Ele enviaria o pão nosso de cada dia. E às vezes, através desse paladar, nós acabamos de perder a mente de Cristo e começamos a agir como carnais, esquecendo que Deus é o pão da vida. Deus é o nosso maior alimento. E aí Deus, nessa noite, Ele pede para que paramos um pouquinho. Porque o que nós vamos pensar? O que você deixa passar pela sua mente, você não filtrar, vai penetrar no teu coração. E se não for de Deus, não vai te acrescentar. Quantas vezes, quanto tempo nós já gastamos pensando coisas que não são de Deus e vivendo coisas que não são de Deus? Não estou falando em pecados, amados. Não é isso que o Espírito Santo quer dizer. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer? Meus filhos, não percam tempo com coisas que te levam para trás. Vocês conhecem a mim e Jesus disse lá nos evangelhos, já eu vou, ele dizia para os apóstolos, deixarei o Consolador, eu não vos deixarei só. E esse Espírito Santo está dizendo, eu não estou falando isso por causa do pecado, eu estou falando porque vocês têm a vitória na mão, porque vocês não a percam. E é forte, amados, isso é muito forte, porque lá em Mateus também fala que chegaria o dia em que Deus separaria, e depois repete Apocalipse o que Jesus falou. João repete lá em Apocalipse. Vai chegar o tempo em que eu separarei, escreve assim lá em Mateus e Apocalipse, eu separarei as ovelhas dos bodes. É forte, é uma expressão que a gente quase não consegue falar, mas Jesus disse isso claramente. Então, quando ele fala essa mensagem que nós temos que limpar a nossa mente de todo lixo, Ele está dizendo para nós que Ele quer dar a vitória eterna, que Ele quer que nós sejamos vitoriosos, que Ele quer que nós purificamos e alinhamos a nossa mente em Cristo Jesus, para não nos perder. E a primeira vitória que Ele quer nos dar é a vitória aqui. Quantos estão alienados em pensamentos de derrotas? Se eu pedisse para levantar a mão aqui, vários levantariam a mão. Porque os pensamentos que estão alinhados em Cristo estão alinhados em pensamentos de derrota.
E Jesus quer que esteja alinhado nele, porque o Espírito Santo está dizendo: eu quero a vitória, eu quero a salvação aqui, eu quero que você seja no testemunho aqui, eu quero que você cumpra, realize as promessas que eu tenho para você aqui, porque eu comecei a boa obra e eu quero terminar. E sobre isso, amados, o Espírito Santo fala constantemente comigo, porque ele diz: eu comecei a boa obra. Eu sou o dono da boa obra na tua vida e eu quero completá-la. E para isso nós precisamos nos limpar de toda a imundície da nossa mente e do nosso coração, de toda a prepotência, de todo orgulho, de toda a ira, de toda a vaidade, de tudo aquilo que acha que é superior ao que Jesus nos ensinou. Então, para nós recebermos essa vitória, nós temos que começar a nos limpar, começar a deixar o Espírito Santo. Amados, permita que o Espírito Santo faça isso na tua mente, no teu coração, porque você vem a viver uma nova vida. Esse texto que nós lemos, de 1 Coríntios 2,9, ele é um texto profético. Ele é um texto profético a respeito de Jesus, das qualidades espirituais da mente de Jesus e da nossa mente, as quais podem ser transportadas para nós pelo Espírito Santo, nos trazendo um processo de santificação, de cura e de intimidade com Deus. Amém? Quem crê nisso? Nós temos que crer, amados. É possível, a tudo aquilo que crê, a tudo aquilo que você crê, é possível. A Bíblia diz que tudo que você crê é possível. E sabe por que às vezes a vitória, ela não se manifesta materialmente, fisicamente? Porque Deus diz, Jesus fala que tudo primeiro acontece espiritualmente, é manifestado para nós, transportado para nós espiritualmente, daí se manifesta fisicamente. Sabe por quê, amados? Porque a nossa mente impede. Primeiro nós não cremos como temos que crer, e começamos, quando nós não cremos, aquela promessa que um dia você viu, você visualizou, quando nós começamos a não crer, o inimigo começa a infiltrar a nossa mente com coisas negativas. E Jesus não quer isso. Jesus nos curou. Se nós olharmos para aquele milagre daquela mulher do fluxo de sangue, como é que ela recebeu o milagre? Porque ela mudou a mente. Ela ouviu falar de Jesus, ela acreditou e correu atrás do seu milagre pela renovação da mente dela. É assim que tem que ser conosco. Tu tem sonhos, acorda pela manhã, feliz, alegre. As vezes portas de Deus já foram lançadas, renovadas sobre a tua vida. E começa um novo dia com a energia em Cristo Jesus, essa energia gerada pela fé em Cristo Jesus, e verá sobre a tua vida. Você e nós somos responsáveis por mudar o nosso dia. Nós fizemos o nosso dia porque nós cremos através de Jesus e através das misericórdias renovadas. Aquelas misericórdias que Ele nos delega todas as manhãs são as que devem mudar a nossa mente, direcionar a nossa mente e melhorar e fazer o nosso dia diferente, senão o nosso dia todos seriam iguais. Quem faz os dias diferentes para nós? Eu e você que vamos trabalhar? Não, é Jesus. E Jesus tem muito mais do que aquilo que nós ouvimos ou pensamos, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou nem mente nem coração humano. Quando nós começamos a entender que as misericórdias de Deus são incomensuráveis, não tem mente humana capaz de imaginar o quanto elas são, e nós acordarmos de manhã e pedirmos a Deus, e o nosso dia será diferente. As vitórias serão muito maiores do que aquilo que nós achamos pela nossa força, pela nossa capacidade. Isso aí nós já temos. Nós sabemos que chegamos no trabalho, tem que fazer isso, isso e aquilo, nós fizemos. Mas o que está interligado com as misericórdias de Deus é muito maior do que a minha e a tua capacidade. Isso Deus já delegou para nós, através dos dons, e nós buscamos. Mas o que Deus delega é muito maior. Quando nós vivemos na mesmice, nós nos contentamos com pouco, Deus não tem isso para nós. Amém? E nós vemos assim que ter a mente de Cristo não significa que tenhamos que parar de exercer o controle sobre nossas mentes. Muito pelo contrário, nós temos que controlar mesmo
nos controlar para pensar como Jesus. Por isso que Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios 6,12, ele diz assim: não é à toa que Paulo afirma que todas as coisas eram lícitas, mas nem todas lhe convinham. Então Paulo, ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele dizia: nem todas as coisas me são lícitas e nem todas me convêm. Então ele também dominava a sua mente. Ele procurava alinhar a sua mente na mente de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer para nós essa noite. No momento em que nós somos feitos novas criaturas, a recomendação do Espírito Santo de Deus para nós, de Deus Pai para nós, é de que Ele venha nos renovar, nos fazer novas criaturas. E aí a gente fica pensando também assim, às vezes como a gente quer fazer o bem e a gente não faz. E Paulo fala em Romanos 7,19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso eu acabo fazendo. Vocês conseguem entender como Paulo era tentado a fazer isso? Assim como nós, porque Paulo era humano como nós. Só que ele exercitava o poder de Jesus para renovar a sua mente. Então, o bem que eu quero, eu não faço. Quantos de nós passamos por isso? Nós sabemos quanto bem tem que fazer, nós sabemos que temos que orar, nós sabemos que temos que buscar o irmão, nós sabemos que a pessoa precisa, e às vezes a gente não faz. Mas o mal, aquele que a gente não quer, quando nós nos deixamos levar pelo espírito carnal, esse a gente acaba fazendo. E ontem eu falava com o pastor, eu disse assim: mas pastor, a Bíblia fala que há coisas que precisam ser cumpridas, as escrituras. E o pastor diz assim: sim, a gente sabe disso. Só que Deus deixou registrado para que nós nos alertássemos. Nós não podemos aceitar. Nós vamos ter o joio. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Nós vamos ter o joio. As escrituras vão se cumprir, mas a palavra está sendo falada e revelada para quem quer ser o joio, aquele que Deus vai ajuntar e guardar para si. Nós vamos ser o trigo. Perdão. Nós vamos ser o trigo. O joio é aquele que Deus vai cortar e vai lançar no fogo do inferno. Então a palavra é revelada para nós que queremos ser o trigo, aquele que dá fruto e fruto em abundância. Então quando Deus fala que as escrituras vão se cumprir, Ele está se referindo que chegará o tempo em que o joio vai permanecer joio, em que ovelhas existirão, mas existirão aqueles que não serão ovelhas, como Jesus falou para os apóstolos: eu vou separar o joio do trigo, assim como eu vou separar as minhas ovelhas. Essas virão para o meu aprisco, diz o Senhor. Então, às vezes, nós queremos vitória, mas nós brincamos com as coisas de Deus. Nossa, amados, eu creio assim, ó. Eu ontem até falava com o irmão que dizia assim: tudo que Jesus, o Espírito Santo, tinha que fazer para ti, te dar sabedoria, te dar entendimento, tudo isso Ele fez. Jesus não vai descer aqui se materializar, lógico, para a honra e glória dele, Ele faz o que Ele quer. Mas o que tu tens que fazer, Ele não vai fazer. Ele te deu a palavra revelada, tu conhece a palavra, tu conhece o caminho, a verdade, a vida, que é o só. Tu tens que andar por Ele. Então limpa a tua mente. Não posso, pode. Luta. Tu procura se alinhar com a mente de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que só a letra mata, realmente. Porque sem o Espírito Santo não há efeito algum. Não é verdade, amados? Sem o Espírito Santo não há poder. Letra por letra, a Bíblia acaba sendo um outro livro qualquer, mas a Bíblia é santa. E o Espírito Santo tem que estar em nós e através de nós, para nós lermos a palavra e efetuar em nós a mudança que Jesus espera, a vitória que Jesus tem. Amém, igreja? Amém. Quando Jesus fala lá para os apóstolos, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando ele diz assim, de toda a tua mente.
E quando nós amamos Jesus verdadeiramente, nós reconhecemos que sem Ele na nossa vida nós não somos nada, que sem Ele a nossa casa não é nada, que sem Ele nós não temos sonhos, não temos futuro, não temos nada, não temos proteção, não temos o manto de Cristo, não temos o sangue da cruz. Então nós precisamos exercer um crescimento espiritual de uma mente renovada, de uma mente de Cristo Jesus. Então a nossa mente ela precisa experimentar a renovação genuína pela palavra de Deus. Ela necessita se submeter à palavra de Deus. E ela precisa estar equilibrada. Porque uma mente que não é equilibrada, ela acaba sendo levada pelos ventos. A Bíblia diz isso. Ela acaba sendo levada pelos ventos. E quando ela é levada pelos ventos, nesses ventos ela perde as suas promessas. Ela perde os seus sonhos. Ela perde o seu milagre. Ela perde a sua cura. Porque ela para de crer no nosso Deus. Aí Paulo fala em Efésios: quanto ao trato, vós todos vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então nós precisamos nos despojar. Amados, nós todos já somos novas criaturas. O que está nos impedindo de sermos vencedores? O que está nos impedindo de alcançar as promessas de Deus? Algo mais que Deus quer fazer aí, no teu coração, no meu coração, algo mais que Deus quer encher, que Deus quer renovar, que Deus quer acrescentar. Nós vemos assim, amados, que quem não tem a mente de Cristo, ele corre o risco de ter uma mente cauterizada, uma mente bloqueada, uma mente num sentido assim que acaba não deixando penetrar as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo. Então, ou nós temos a mente de Jesus e em Jesus e buscando a vitória, ou as coisas do mundo começam a nos interromper. E nós vemos assim, amados, que como Deus vem confirmando, porque eu pensava ontem a respeito do joio e do trigo, e a gente vê assim que em uma determinada situação, aquela situação que tinha mais irmãos reunidos, acabou, e o Espírito Santo deu para essa pessoa, para esse irmão, a mesma passagem bíblica. Vocês conseguem entender como o Espírito Santo cerca quem está com intimidade com Ele? Porque Ele quer a renovação do corpo de Cristo, Ele quer o crescimento, Ele quer a tua renovação. Que onde que tu quer que tu esteja, você seja trigo que dê bons frutos. Então nós vemos assim, olha o que fala 1 Timóteo 4:2. Olha o que diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É forte. Mas nós, como Paulo chega e fala para a igreja de Coríntios, nós temos que ter a mente de Cristo. Ou nós temos a mente de Cristo. Nós temos que viver a mente de Cristo. Uma mente cauterizada, ela tem dureza de coração. Como é que uma mente cauterizada vai ter as vitórias de Jesus? Só se for, e nós sabemos, para a honra e glória de Deus. Só se for, porque Deus quer manifestar o seu poder. Aí Ele chega e pá, opera milagre. Para que todos vejam. Senão ela é uma mente que só pensa em coisas ruins. Ela é uma mente fechada para as coisas boas. É uma mente que contamina os outros. Aquele que se deixa contaminar por uma mente carnal, até que ponto a mente espiritual? Quanto por cento há de mente espiritual? Deus quer nos preparar, amados, para algo melhor, para algo maior. Se a gente para olhar, o mundo está realmente correndo no final dos tempos. E nós não acreditamos, assim como o povo não acreditava. A gente vê assim, ó, que contraste. A igreja de Coríntios vivia desesperada, começou a se desfazer de todos os bens, porque sabia que estava vindo, Jesus estava voltando. Nós, pelo contrário, vivemos num mundo capitalista hoje, em que nós não nos preocupamos, a grande maioria, nós não estamos
corpo de Cristo. A grande maioria não se preocupa porque acha que Jesus não vai voltar. Mas Jesus diz que 1000 dias, como 1000 anos. De repente passou-se 2 dias desde a história de Coríntios, 4 dias. Ou 1 dia. Quem conhece o tempo de Deus? Quem conhece o seu poder? Quem discerne as coisas espirituais de Deus? Aquele que começa a ter intimidade cada vez mais profunda com Deus. Então nós não podemos ter uma mente assim. Porque, amados, existe um lugar que Satanás sempre está atento em nós, que nós não enxergamos, às vezes não é na circunstância, nas coisas materiais, onde ele mais está cuidando e circulando ao redor e procurando é a mente, é a nossa parte espiritual, a nossa mente espiritual, é o mundo espiritual que há no corpo de Cristo. Porque ele sabe que quando ele atingir esse mundo espiritual, ele mina para derrotar. E como que ele derrota? Pensa contigo. Quando a palavra começa a falar, Deus já começa a me revelar. É difícil, né, amados? Porque nós somos humanos. Como é difícil. E quando a gente vê, a gente ouve a palavra e já diz, Senhor, é isso aqui, eu preciso mudar, isso aqui, várias coisas. E quando a gente vê, 2, 3 delas acabam fazendo igual. Acabam agindo da mesma forma, porque somos humanos. Mas Deus nos conhece. Mas Ele diz, procura se alinhar na mente de Jesus. Te renova, eu tenho vitórias para ti. Olha só, esse mundo espiritual é o lugar das promessas de Deus para nós. É o lugar dos sonhos de Deus. Então ele precisa ser guardado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser zelado. Para você não perder. Porque vai chegar lá na frente de Deus, você pode até receber a salvação eterna. Mas você vai chegar lá, ou eu, qualquer um de nós, se nós não cuidarmos, nós podemos chegar na presença de Deus. E Deus vai dizer assim, meu filho, minha filha, eu tinha aquela promessa para ti. Eu deleguei aquela promessa para ti. Eu profetizei aquela promessa para ti. Aquela promessa está aqui, ó. Você não alcançou, porque você não permitiu se alinhar com a mente de Cristo, com a mente de Jesus. Você não permitiu correr atrás, fazer a sua parte. Então você perdeu a promessa. Aí, se Deus assim agir, nós vamos nos entristecer, porque nós deixamos de viver aquilo que Ele tinha para nós, porque nós deixamos minar a nossa mente. E a mente mina as nossas atitudes. Nós precisamos nos renovar, mudar isso. Olha, nós temos um exemplo, amados. Todos vocês conhecem a história de Abraão. Eu estou quase encerrando. E se for falar sobre a mente de Cristo, nós vamos onde? Todos conhecem a história de Abraão. Abraão, um homem da fé, o herói da fé de Deus. Aí Deus diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, ele sai, diz que ele vai lá e faz a sua morada debaixo dos carvalhais do Mamre, longe, na estrada que vai para Canaã. E lá ele fica, sabe quanto tempo ele ficou naquele lugar? 25 anos. A sua tenda, a Sara, sua esposa, e o mordomo Eliezer. E lá ele ficou 25 anos. E dizia, Senhor, e a minha promessa? E triste. E a minha promessa, Senhor? Até que um dia Deus chega e diz assim, Abraão, sai da tua tenda, vem para fora, que eu vou te mostrar tuas promessas. E eu disse para ele, olha para cima. Então Deus começou a operar o que, Abraão? O que Ele quer operar em nós? Mudar a nossa visão física para a visão espiritual. Para ver os sonhos de Deus, ver as promessas pela fé. Como é que nós vamos alcançar um alvo se nós não enxergarmos Ele com olhos espirituais pela fé para chegarmos lá? Nós vamos andar com o vento. E aí chama Abraão e diz, Abraão, eu te disse que você seria pai de nações, conta as estrelas. E diz que o céu, aquele lugar, por causa das nuvens, a questão toda lá, as estrelas são bem próximas, assim, são bem visíveis. Muito mais de não sei quantas mil estrelas. E Abraão começa com 2, 3. E aí chega um tempo e diz assim, Senhor, eu não consigo contar essas estrelas. Como assim? Mas o Senhor disse assim, assim será a tua descendência.
descendência, a promessa que eu te falei se cumprirá. Aí, o que Abraão muda? Ele volta para a tenda e vai dormir. Qual era a visão de Abraão agora? A visão de Abraão era milhares e milhares de estrelas, que seriam milhares e milhares da sua descendência. Mudou a visão, amados. Nós precisamos mudar a nossa visão. Nós fechamos o nosso círculo e olhamos só aqui o problema. Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo estudar. Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo ir para a rua. Eu não consigo resolver tal problema. Deus já tem a resposta para nós, amados. Deus tem a solução do teu problema. Você buscou a Deus. Você vem servir um Deus que não é um Deus de mentira. Nós vamos servir um Deus que é um Deus de verdade. E Ele começa a se manifestar nas pequenas coisas. Ele quer que nós mudamos um dos 5 sentidos que é o mais importante. A visão espiritual. A nossa visão. Mudar a nossa visão. Deus quer que hoje você saia daqui com uma nova visão. Uma nova perspectiva de vida. De vitória, de circunstância. Ele quer que nós saímos dali. Abraão parou, ele não enxergava, a partir daquele dia, ele não enxergava mais a Sara e o mordomo, ele enxergava as estrelas do céu. Outro exemplo que nós temos no Novo Testamento: Zaqueu era um homem de Deus, do povo de Deus. Ele se corrompe e resolve ir para o mundo, começa a ver as coisas carnais, começa a ver as coisas do mundo. E quando Jesus ia passando, ele se lembrou: eu vou ter que subir, como é que eu vou ver Jesus? Sobe lá no sicômoro para ver Jesus. E quando ele vê Jesus, porque ele era, diz a Bíblia que ele era baixinho, e outras histórias circulares também, e aí ele sobe naquela figueira e vai subindo, vai subindo. E Jesus disse: pode descer daí, Zaqueu, ainda hoje jantarei, estarei contigo na tua casa. E Zaqueu foi embora com ele. Então o que Zaqueu precisava? Ele já tinha uma mente de Cristo, abandonou a mente de Cristo, os caminhos de Cristo, e ele sentiu que ele precisava mudar novamente, se alinhar nos pensamentos da mente, viver como Jesus. Desce de lá e diz: eu quero realmente uma nova vida. Só a atitude dele, ele não viu a hora que Jesus fosse para a casa dele, e ele reconheceu o restituído 4 vezes. Então o que ele fez? Ele mudou novamente a maneira de pensar. Nós precisamos mudar a maneira que nós estamos pensando. Nós precisamos nos alinhar em Jesus Cristo. O que Jesus fazia? Aí entra o que Jesus fazia. Jesus, amados, ele levava um tapa e ele dava outra face. Esse é todo requisito para nós nos alinhar na mente disso. Jesus era puro, santo, humilde, manso. E às vezes nós não somos assim. Às vezes nós nos chamamos cristãos que provém do nome de Cristo e não somos mansos, não somos humildes. Não amamos tanto. Jesus é amor. Precisamos amar. Nós precisamos amar para viver essas promessas de Deus na nossa vida. Aleluia. Amém, amados? Estão cansados aí? Sim. Oh, Jesus. Sexta-feira é difícil. Para encerrar, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Que é da Bíblia, não é meu. Quando se fala para lembrar de Eliseu e de Elias, Paulo diz para nós sermos meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Quando Eliseu começa a olhar para Elias, ele começa a se maravilhar, e ele chega e diz para Elias: Elias, posso te pedir algo, meu profeta? Aí Elias diz que sim. Aí ele diz assim: eu quero uma porção dobrada. Eu posso ter o teu primogênito. Aí Elias era um profeta, ele tinha várias escolas de profeta. Ele tinha vários filhos espirituais. Como é que sem mais e menos ele vai dizer assim: não, tu então, Eliseu vai ser o meu primogênito? Não. Ele diz assim: se tu me vires subir,
Olha que forte isso, amados. Se tu me vires subir, tu serás, se tu perseverar a unção dobrada do meu espírito, e será meu primogênito. Por que Elias disse isso para ele? Porque para ele ser primogênito, para ele receber tudo isso, ele tinha que andar perto de Elias, viver e reconhecer Elias como profeta e reconhecer o que Elias representava, viver o que Elias vivia, ser a sombra de Elias. Então, amados, nós na nossa vida, nós temos que ver a sombra de Cristo, nosso maior profeta, nosso maior exemplo de santidade, de humildade, de perseverança, de mudança de mente para a nossa vida, para nós recebermos as vitórias. Nós viemos no culto de sexta louco para a vitória, louco para a transformação, mas a transformação começa aqui. Jesus quer que nós fizemos uma limpeza na nossa mente. Amém? Quem está disposto a isso? É limpar. Gente, nós recebemos um peso na nossa mente. E esse peso desce no coração e começa a pesar nossos ombros, nossas costas, nossa coluna, porque nós carregamos pesos que não são nossos, palavras que não são nossas, visões que não são nossas, sonhos que não são nossos, é do irmão. Porque se nós começarmos a olhar para os sonhos do irmão, nós não enxergamos o nosso. Deus quer que tu olhe para o teu sonho. Amém? Deus quer que tu olhe para as tuas promessas. E ali está a tua promessa, teu alvo. Corre atrás. Sede imitador de Cristo Jesus. Imita Paulo. Imita o profeta. Imita Elias. Muda a visão. Nós precisamos mudar. Nós precisamos passar. Tem 4 maneiras para nós fazermos isso. Quando nós oramos ou intercedemos, quando nós estivermos fazendo a obra de Deus, quando você adora o Senhor, quando meditamos na palavra de Deus. E nessas quatro atitudes, nessas 4 situações, Satanás sempre está de prontidão para minar a nossa mente, cauterizar. E quando ele cauteriza a nossa mente, ele bloqueia para que nós não façamos. E Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando Jesus disse que ele iria deixaria o Consolador, ele disse que deixaria o advogado, o conselheiro, o intercessor. Então nós temos tudo isso. E nós precisamos viver e pensar. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está em Filipenses 2,5. E lá em Isaías, olha o que Isaías dizia: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus confia em nós, amados. Deus espera de nós. Quanta coisa linda Deus delegou para nós. E nós sabemos que o povo sofre por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Se nós olharmos para Jesus, nós vemos que Jesus, ele passou por tudo, ele fez tudo o que tinha que fazer, para que nós tivéssemos um entendimento profundo de que realmente nós somos guardados por ele. Quando nós olhamos para a passagem que Pedro negou Jesus, onde é que estavam os outros apóstolos? E chegam e dizem para Pedro: tu é um deles. E Pedro se disfarça todo: não, eu não sou, e fica ali meio retirado. Por que viram? Os outros se esconderam. A Bíblia não fala onde estão os outros. Porque Pedro andava como Jesus, falava como Jesus, caminhava como Jesus, se vestia como Jesus. Atitudes como Jesus, por mais que tinha seu temperamento, defendia a Jesus. Enquanto isso, a gente vê assim um paralelo de Judas. Judas se vestia, andava, mas não falava como Jesus. Ele chegou a uma certa altura que a gente começa a ver que a Bíblia fala que ele começava a ver para as coisas do mundo. Não tinha atitudes que convinham com Jesus, vendeu Jesus. Às vezes tem pessoas que tentam querer vender até a tua alma.
queiram até teus sonhos, queiram roubar teus sonhos, roubar a tua mente, roubar as tuas promessas. Tem gente que chega e quer minar a tua mente. Judas foi lá e minou a mente dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes lá no templo para vender Jesus. Não deixa de minar. Não deixa minar a tua mente. Começamos a ser testemunhas de Jesus. Pelo nosso falar, pelo nosso agir. Começamos a viver como espirituais. Começamos a viver como Jesus espera de cada um de nós, para que nós recebamos as vitórias. E nesse momento, faça uma análise da tua mente, do teu coração, o que está minando, o que há ali dentro que está te minando. E venha aqui à frente, nós vamos estar orando, o louvor vai estar tocando, vamos estar adorando a Deus, vamos ungir, uma novamente hoje, chamar o pastor Francisco para ajudar a ungir. Vamos ungir a nossa mente, vamos ungir para que nós tenhamos uma nova mente, amados, novos pensamentos, novos sonhos, aqueles sonhos que você acha que não existem na tua vida e estão ali. Não é difícil, né, amados? Deus quer reafirmar na tua vida, na tua mente, aquilo que Ele te falou, aquilo que Ele delegou para ti. Feche teus olhos, analisa o coração, analisa a mente, amado. Se você quer ficar no teu banco, fecha os olhos ali, fala com Deus, pede para Jesus. Ele quer te dar a mente dele para ti. Ele quer tirar as coisas negativas. Jesus, agora te pedimos, em nome de Jesus, como igreja reunida aqui no teu santo lugar, Senhor, que a tua unção tem sido derramada nesse lugar. Eu te peço